Dorival, boa tarde. O jogo contra o Corinthians foi bastante intenso, né? Imagino que no que diz respeito a desgaste dos teus atletas também. A princípio você disse que não pretendia poupar ninguém contra o Avaí, mas imagino que talvez você possa ter feito outra análise de acordo com aquilo que você recebeu do departamento médico. Já sabe quem está 100% e se tem alguém que precisa de descanso para esse jogo? Não, é apenas uma precaução, por enquanto, mas não está definido nada. Num primeiro momento, eles estão escalados e eu conto com os dois em campo. Logicamente que preparamos uma situação caso não venha acontecer, mas até pela necessidade. Mas, num primeiro instante, eu quero contar com o time completo para um jogo muito complicado, muito difícil e novamente, um jogo de muita doação em campo. Dorival, desde do seu retorno, foram 6 jogos na Vila, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, 6 vitórias. Por que, no seu comando, o Santos está praticamente imbatível em seus domínios? Eu acho que coincidiu uma situação, a equipe cresceu, está readquirindo uma confiança e o respeito, eu acho que isso daí é importante, mas isso muda a qualquer instante. Por isso nós temos que estar atentos, ligados e sempre preparados aí para uma nova partida, uma nova apresentação, chamando a responsabilidade e aumentando o nível de atenção. E só assim continuaremos caminhando aí em busca da nossa recuperação completa no Campeonato Brasileiro. Você citou a palavra atenção. No primeiro turno, o Avaí jogou contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo era amplamente favorito, foi surpreendido e empatou 1-1. Amanhã a sua equipe é considerada favorita. Qual é a atenção que vocês têm que ter para não ter alguma surpresa em relação ao Avaí? Primeiro, não nos considerarmos assim, porque não é essa a posição que nós temos. Internamente não existe favoritismo, não existe essa condição. É uma equipe que ainda precisa se recuperar por completo no Campeonato Brasileiro e não pode imaginar que as coisas já estejam acontecendo, porque o que nós deixamos para trás aí nos causou um prejuízo muito grande e agora a nossa recuperação depende e ela passa justamente por uma sequência de bons resultados. Então, essa palavra, sinceramente, não faz parte do nosso dia a dia. Nós convivemos sempre com a preparação para o jogo seguinte e essa preparação ela requer um cuidado especial e uma atenção sempre redobrada. Boa tarde, Dorival. Se a gente observar o primeiro turno do Santos, a gente sabe ver os prejuízos, né, aquela dificuldade por conta de um mau início de campeonato. Dá para projetar um segundo turno muito melhor do que foi o primeiro? Quer dizer, uma sequência um pouco mais tranquila e, de repente, com os resultados, o Santos até chegar perto do grupo de cima? Olha, eu acho que nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que trabalharmos rodada a rodada, como tem sido feito até agora. E projeção, eu acho que fica por conta de quem saiba fazê-los, porque a realidade do treinador e dos jogadores de qualquer equipe do futebol brasileiro, elas se resumem a resultados e a busca constante pela melhoria da equipe. Então, nós temos que estar sempre projetando no jogo seguinte. Qualquer projeção além disso, sinceramente, num campeonato como o nosso, você entra num nível muito grande de acerto e aí já foge um pouco daquele contexto de você jogar focado no seu adversário seguinte. Eu sempre projeto a rodada seguinte, nunca além disso, porque eu sei que o futebol brasileiro você tem que pensar dessa forma. Não há como você projetar qualquer que seja a situação, porque fatalmente vai acontecer problema, ou irão acontecer problemas. Dorival, você já está há um tempinho já agora no Santos, nessa sua segunda passagem. Qual a avaliação que você faz neste período que você está aqui no Santos e qual foi a maior dificuldade que você encontrou até agora para colocar o time nessa posição? Olha, a avaliação eu acho que é cedo, é muito difícil ainda da gente fazer qualquer tipo de avaliação. Eu acho que as coisas estão começando a caminhar, né? A equipe está buscando aí uma regularidade. Eu acho que esse é um primeiro passo. Dificuldades nós tivemos, muitas ao longo desse período, mas são situações que você tem que trabalhar necessariamente. O dia a dia é que faz com que essas situações elas diminuam e você talvez transforme um problema numa solução. E é em cima disso que nós temos que nos preocupar. Então, a maior dificuldade
a maior dificuldade que tivemos foi justamente, primeiro, o reequilíbrio emocional. Eu acho que isso daí foi fundamental. Alcançado isso, botar na cabeça dos jogadores que você precisa de uma sequência de bons resultados. Nós não podemos abaixar nossa guarda e teremos um compromisso muito complicado no dia de amanhã. Por isso, em razão disso, é que a preparação ela vai ser fundamental para que tenhamos novamente um grande jogo. Dorival, boa tarde. Minha pergunta é justamente em cima desse lado emocional, claramente alterado do Santos do começo do campeonato para agora. Mas a partida de quarta-feira tem uma peculiaridade, né? O Santos tem a vantagem, mas vai atuar em Itaquera. E fora de casa, o Santos não tem tido bons resultados. Mas eu queria te falar especificamente, individualmente, de alguns jogadores. Gabriel, Giovânio, Thiago Maia, para dar alguns exemplos, são jogadores que têm um rendimento na Vila Belmiro muito superior ao rendimento fora de casa. Esse jogo de quarta-feira é uma decisão para o Santos. Você acha que é hora de uma conversa mais particular, mais incisiva sobre esse assunto com alguns jogadores? Olha, primeiro eu acho que pensamos nesse jogo a partir de domingo, né? Eu acho que esse é um aspecto. Eu volto a falar que o jogo de amanhã ele tem muito mais importância para a gente nesse momento do que começarmos a pensar numa situação futura. São garotos que estão buscando um amadurecimento. E, em razão disso, eu acredito que vai acontecer em qualquer instante. Ninguém consegue precisar quando, mas a tendência é que isso se acelere e alcancemos, porque é o que todos nós queremos. Nós queremos ver o Santos jogando tanto dentro quanto fora, né, no mesmo nível. Vamos ver, vamos trabalhar, continuar acreditando que esses jogadores estejam passando por esse momento e, de repente, encontrando um caminho de uma maneira natural. Você fala a todo momento que você só pensa no jogo de sábado e que o jogo de sábado é importante agora. Mas como colocar isso na cabeça do jogador, né? Porque imagino que todos eles estejam um pouco ansiosos para a decisão de quarta-feira. É só lembrar que até 20 dias atrás nós estávamos sendo todos questionados, todos sendo desvalorizados em razão da situação que a equipe se encontrava. Se eles quiserem voltar para aquele posicionamento, é natural. Comecem a pensar lá na frente. Então, eu acho que isso daí mais do que mostra que a nossa situação ela continua ainda indefinida no Campeonato Brasileiro. E qualquer tropeço para nós, ele terá um preço muito mais alto do que foi lá atrás. Porque nós estávamos no início. A partir de agora, virando o turno, nós não teremos mais a oportunidade de um reencontro. Então, o prejuízo passa a ser muito maior. A nossa preocupação tem que ser única e exclusivamente amanhã o Avaí. Dorival, a gente sabe que você tem uma preocupação com relação aos volantes, né? Porque é uma posição que realmente o Santos tem uma carência devido às lesões do Alisson, do Valência. E eu queria saber se você ainda aguarda reforços para essa posição. Se a gente sabe que a gente está na iminência do fechamento da janela de transferências, mas se você ainda aguarda por reposição e se chegou para você a oferta aí de um jogador, o Ledesma, que jogou na Lazio, o argentino. Olha, eu acho que o Santos vai estar sempre atento ao mercado. Qualquer possibilidade nós estaremos estudando dentro das nossas possibilidades, volto a dizer. Do contrário, eu vou valorizar quem está aqui dentro e vou procurar melhorar as condições de trabalho para todos nós aqui. Então, qualquer nome em termos de contratações, eles serão discutidos com a diretoria. E, do contrário, aí eu prefiro falar dos jogadores que aqui estão ou que possam chegar, mas que cheguem, que estejam assinados. A partir daí, falaremos de um ou de outro elemento. Ô Dorival, e aqui está e continua o Vladimir, né, o goleiro campeão paulista, anunciou a renovação de contrato. Você falava da importância dele permanecer na equipe, né, há algum tempo. Queria que você comentasse essa renovação dele, a importância para essa continuidade da equipe. Eu acho que por merecimento, por aquilo que ele fez novamente, está sempre aí brigando por uma posição, obrigando os goleiros que estão atuando a estarem bem, porque o nível que ele apresentou também foi muito bom. Então, eu acho que é um atleta importante para que a continuidade e a manutenção dessa regularidade dos goleiros ela continue em razão do bom trabalho que tem existido. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade de fazer um agradecimento especial também ao Elano, né, dessa nova passagem do Elano, que
vai sair novamente para uma nova oportunidade profissional, mas que foi um profissional que nos ajudou ao máximo dentro do elenco, uma pessoa que merece todo o nosso carinho, respeito, consideração e um agradecimento especial aí, que ele se dê muito bem aí fora, novamente. Dorival, eu sei que você já respondeu, é que a gente teve um probleminha no áudio. Queria que você falasse para a gente a respeito da escalação. Você disse que é só por precaução, esses testes Isso. Foram feitos hoje? Só precaução, os jogadores estão escalados. Caso não aconteça, os dois jogarão. Ou na falta de um ou outro, né? Mas é uma condição que nós temos que nos prepararmos, porque os jogadores estão com desgaste muito grande, é aquilo que a gente vem falando, né? Enquanto as semanas foram 2 e 2, né, nós conseguimos manter um excelente padrão, né, de recuperação e de atuações. Infelizmente, as pessoas que comandam não veem dessa maneira. Por isso que aceleram esse processo, né, de perda de jogadores de todas as equipes, né, e todos nós, treinadores, convivemos aí com muito mais problemas do que naturalmente aconteceriam se tivéssemos um calendário mais equilibrado. Dorival, ontem a gente comentou muito aqui durante a entrevista com o Thiago Maia a importância dos jovens no time titular, no time profissional. Tem o Zeca, tem o Thiago, o Paulo Ricardo, o Gustavo Henrique. Você também tem trabalhado vendo o pessoal da base, teve um torneio agora em Cotife também que o time do Santos foi muito bem. Existe essa troca de experiências? Algum jogador que você já pensa em trazer aqui para o profissional ou ainda não? Olha, nós trouxemos aí o Vitor, que estava no Sub-23. Nós estamos frequentemente, ontem, na parte da manhã, ontem, no dia da partida, eu estive observando o Sub-15 treinando, o Sub-17 por algumas oportunidades e, novamente, o Sub-23. O Sub-20 está fora do país, né? Fazendo um torneio fora. Na chegada, nós vamos saber direitinho tudo o que tem acontecido, inclusive com o próprio Diogo, que foi acompanhar a delegação justamente para que readquira um ritmo de jogo. Então, acho que nós estaremos sempre atentos, porque a vida de um clube são as categorias de base. Dorival, cabe a exceção para falar do jogo contra o Corinthians, quando você está aguardando ainda uma definição sobre o estado físico dos seus jogadores? Ou seja, você pensa em poupar jogadores pensando no Corinthians? Não, de maneira nenhuma. Eu só estou com essa possibilidade em aberto com relação ao Giovani e o Thiago, porque os resultados dos exames deles deram muito alto. Altos em excesso, e é uma precaução de uma possível lesão. Logicamente que amanhã vai ser um outro dia. Novamente vou consultar o departamento médico. Se eles acharem conveniente, a gente tira. Do contrário, não. Eles vão para campo. Não estou pensando em nada além do jogo de amanhã. Nós precisamos amanhã de um grande resultado. E temos que estar com o time todo em campo, mais recuperado possível. Se não tiver condição de entrar em campo, aí tudo bem. Do contrário, estarão lá.